Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot, hoje capítulo 3, Mishnah 19. O Rabi Akiva dizia, tudo está previsto no alto. Entretanto, nos foi dado o livre arbítrio, o mundo é julgado com bondade e tudo depende da maioria dos atos. O Rabi Akiva prossegue com seus ensinamentos. Nada está escondido do Todo-Poderoso. Ele vê e sabe tudo. É onisciente. Não obstante, exceto em casos excepcionais, ele não interfere nas decisões do ser humano nem com o exercício de seu livre-arbítrio. Contudo, pelo que a Torá nos relata, existem outras características importantes na relação do Todo-Poderoso com o mundo. Há uma contabilidade rigorosa. As escalas de justiça absoluta atuam com precisão. Para cada ato existe recompensa ou punição, mas o Todo-Poderoso leva em consideração o ser humano e toda a sua trajetória. Ele pesa e pondera, e profere um julgamento que é simultaneamente imparcial em relação ao ato individual em questão, ao registro acumulado da totalidade das ações do ser humano e à complexa rede de relações nas quais a pessoa está envolvida. Na realidade, Rabi Akiva toca num dos problemas mais espinhosos da teologia judaica, a onisciência ou conhecimento prévio do Todo-Poderoso, versus o livre-arbítrio do ser humano. Quando dizemos que ele sabe tudo, queremos dizer não somente o passado e presente, mas também o futuro, antes que ele ocorra. Para muitos, isto conflita com o livre-arbítrio humano. Se o Todo-Poderoso já sabia ontem que eu iria pecar, então que outra escolha eu poderia ter? Minha ação não está, então, predestinada? Na nossa Mishnah, o Rabi Akiva afirma que ambos os princípios ocorrem. O judaísmo, diz ele, aceita tanto a onisciência divina quanto o livre-arbítrio humano. Como diz o documento sagrado, eu coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida. O Eterno já sabe qual será a sua escolha. E, no entanto, por mais paradoxal que isto possa parecer, você tem plena liberdade de opção. O Maimônides tenta solucionar este conflito, assinalando que o problema ocorre porque, ao falar do conhecimento divino, usamos o nosso próprio conhecimento e experiência como modelo e base do que queremos dizer. Na realidade, contudo, o seu conhecimento é idêntico à sua essência, e assim está além da nossa compreensão, pois difere tanto qualitativa quanto quantitativamente do nosso. O Todo-Poderoso não somente sabe infinitamente mais do que nós, seu modo de saber e seu tipo de conhecimento está em outra dimensão, inteiramente fora do nosso alcance e compreensão. Portanto, não temos o direito de assumir que exista algum conflito. Alguns comentaristas procuram elucidar e esclarecer a resposta do Maimônides, destacando que só percebemos um conflito por causa do elemento tempo. Se o Todo-Poderoso conhece antecipadamente o futuro, então poderia parecer que o mesmo está predeterminado. O conhecimento por si só não interfere com as ações. O nosso conhecimento acerca do passado certamente não interfere com ele, assim como o nosso conhecimento do presente não determina seus acontecimentos. O problema decorre de o Criador saber com antecedência, antes de mim, o que eu vou fazer. Mas tenha em mente que o Criador transcende a dimensão do tempo. Para o Eterno, quer nós consigamos compreender isto ou não, não existe passado, presente nem futuro. Tudo está diante dele num agora comprimido e instantâneo, por assim dizer. Portanto, o Todo-Poderoso sabe o futuro não porque ele determina certas forças que controlam e determinam a escolha, mas porque para ele o evento futuro da escolha que a pessoa virá fazer está acontecendo agora, por assim dizer. Ao menos, esta é a forma como poderíamos expressar uma ideia que se encontra além dos modos e fronteiras do nosso pensamento.
O mundo é julgado com bondade. O judaísmo ensina que, no julgamento divino, o bem é enfatizado e a sua importância cede em muito à da maldade. Assim, os rigores da justiça são moderados pela misericórdia e pela benevolência. Por exemplo, depois que um convertido tiver aceito a fé judaica, não devemos lembrá-lo das eventuais más ações que possa ter cometido até a sua conversão. Não importa o seu passado, julguemo-lo de acordo com a benevolência da sua vida presente. Quando Abraão enviou Agar e seu filho Ismael embora, porque a conduta dele havia piorado, ambos ficaram vagando pelo deserto até que a sua escassa provisão de água acabou. Por não suportar ouvir seu filho chorando de tanta sede, Agar o abandonou e se afastou o suficiente para não ouvi-lo. As Sagradas Escrituras dizem que Deus escutou a voz do menino e chamou um anjo de Deus a Agar dos céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, pois escutou Deus a voz do menino de onde ele está. Foi mostrado um poço a Agar e assim ela pôde salvar a vida do seu filho. Os nossos sábios observaram que o Todo-Poderoso previu o imerecido futuro de Ismael. Afinal, ele mesmo o havia previsto, e ele será um homem selvagem. Sua mão estará contra todos e a mão de todos contra ele. Dado que o Todo-Poderoso tem um conhecimento infinito do futuro, ele certamente tinha presente as fanáticas e passionais invasões islâmicas do passado e a ardente hostilidade dos árabes do presente. Em sua benevolência, contudo, o Todo-Poderoso considerou a Ismael onde ele está agora. Somente a condição do rapaz naquele momento, sem se importar com o seu futuro, julgou-o de acordo com sua bondade naquele momento em que rogava e suplicava por sua vida. Naquele momento ele era justo e honrado. E quando o passado ou o futuro de alguém prenunciar bondade, isso fará o fiel da balança se inclinar a seu favor. Jeremias declara ao povo de Israel em nome do Todo-Poderoso: Recordo-me do teu carinho por mim na tua juventude, quando me seguiste no deserto para uma terra não semeada. Está bem atualmente, não sois dignos, mas relembro tuas bondades passadas. Pelo mesmo motivo, a Torá nos proibiu de atacar as nações de Moabe e Amon, pois, como explicam os nossos sábios, Ruth, a princesa de Moabe, estava destinada a abraçar o judaísmo e, a seu tempo, a ser bisavó do rei David, enquanto que de Amon viria Naamá, a esposa de Salomão e mãe de Jeroboão. Este é provavelmente o motivo subjacente e oculto pelo qual a humanidade continua existindo apesar de tanta maldade em suas ações, que se manifesta dia após dia, ano após ano, século após século. O mundo é julgado com bondade, pertence a mesma ao passado presente ou futuro. Também podemos entender esta frase como significando que o mundo é julgado para o seu bem, ou com um bom propósito. Se o Todo-Poderoso precisa, às vezes, castigar ou corrigir alguma pessoa, o faz para o próprio benefício dela. Havia um grande rebbe racídico cujo gabai, secretário, sempre encontrava algum defeito nos discípulos do mestre. Reclamava que este havia deixado sua loja aberta até muito tarde na véspera do Shabat, que aquele outro era culpado de falatório, um terceiro não tomava o devido cuidado com a comida kasher. O rebbe não aguentava mais as críticas constantes e lhe deu uma reprimenda sonora em termos bem claros. Um Hassid, adepto seguidor, ouviu-o e perguntou perplexo: Por que reclamas? Afinal, não encontras em nós culpas e defeitos e nos criticas em teus sermões? Que mal faz o gabai também nos criticar? O Rebbe explicou que a diferença entre nós é como aquela entre o dono de uma casa e o seu gato. Ambos desejam livrar a casa dos ratos. A diferença é que o dono fica feliz quando não há mais ratos, enquanto o gato fica feliz quando os agarra. Do mesmo modo, eu fico feliz quando não há mais pecado. Meu gabai parece ficar feliz quando agarra os pecadores. O Todo-Poderoso julga o mundo para o bem. Está feliz quando o pecado não existe.
E tudo depende da maioria dos atos. Às vezes é reconhecidamente muito difícil conciliar este princípio. O mundo é julgado com bondade, com os fatos concretos, tal como os percebemos e sentimos. Há muita agonia e dor no mundo, pobreza esmagadora e sofrimento que recai sobre os inocentes e justos. É preciso ter fé para crer que este princípio continua valendo para sempre e em qualquer lugar. Fé de que, se conseguíssemos ver o quadro completo, as ramificações e consequências dos atos de cada pessoa no passado, presente e futuro, entenderíamos o bem envolvido em cada julgamento que deve ser emitido. Estaremos em condições de apreciar realmente o que o mundo é julgado com bondade somente quando pudermos perceber a grande quantidade de atos envolvidos. Quando foi ordenado a Moisés que libertasse seus irmãos do Egito, ele pediu para ser dispensado dessa tarefa, porque sou lerdo de fala. A escritura continua: o Eterno lhe disse: quem coloca a boca no homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou aquele que vê ou o cego? Acaso não sou eu, o Eterno? A inteligência suprema que criou o milagre contínuo da vida, a consciência e a articulação, não poderia ter evitado tais defeitos como a surdez e a cegueira? Se uma incapacidade física é um ato de Deus, não deduza que isto seja um defeito, que o Todo-Poderoso produziu algo imperfeito e defeituoso. Se para os objetivos da vida de uma pessoa, para as tarefas que ela está destinada a fazer e as metas que está destinada a atingir, ele precisar de uma incapacidade física, ele a recebe. Se o Todo-Poderoso envia Moisés com defeitos de fala ao Egito, ele quer e precisa de alguém com um defeito de fala, por razões que só ele conhece. Em sua infinita sabedoria e poder, o Todo-Poderoso planejou o mundo do modo como ele é, e porque isto é o que melhor serve ao seu propósito e aos propósitos do seu mundo. O mesmo é válido para cada indivíduo, conforme a maioria dos atos, envolvida em cada caso. Se estivéssemos em posição de enxergar a maioria dos atos, perceberíamos sua infinita benevolência. Em nossos dias, este problema antigo foi intensificado pela horrível tragédia do nosso povo, a destruição dos 6 milhões de homens e mulheres e crianças pelo simples motivo de que eram judeus. A pergunta surge e causa indignação. Pode Deus existir se uma catástrofe assim pode ocorrer? Aqui, novamente, nenhuma resposta específica é possível. Só podemos responder com a nossa fé que isso não foi em vão e que isso também, de alguma maneira, ajuda a realizar o plano divino. Pensadores judeus apontam para a natureza e seus fenômenos. Eles nos instam a examinar os reinos animal e vegetal e o próprio ser humano, em busca das evidências esmagadoras da bondade do Criador e de sua infinita sabedoria e benevolência. E, de fato, há muito na natureza que sugere projeto e finalidade, pois encontramos nos organismos adaptações maravilhosas e poderes de recuperação e regeneração incríveis. Por outro lado, outros pensadores, tais como David, Hume, Arthur e Schopenhauer, e recentemente Clarence Darrow, concentraram-se nos aspectos da natureza e da existência que parecem cruéis, traiçoeiros e irracionais. Para eles, a natureza parece rigorosa, dura e severa. Aparentemente, muito depende da atitude com que você começa a examinar o mundo natural à sua volta. Você encontrará aquilo pelo qual procura, tudo está lá, mas você é livre para escolher e decidir conforme as suas convicções, atitudes e ações. Essa nossa liberdade será limitada por nossos temperamentos e capacidades inerentes. Talvez você seja de uma teimosia inata. Você é quem decide se essa teimosia será usada para vinganças pessoais ou para permanecer leal ao seu judaísmo. Talvez você tenha sido dotado de uma imaginação fértil. Se você sonha com métodos diabólicos para exterminar pessoas ou com belas visões da humanidade unida, isso depende de você. Podemos nascer livres e desiguais em nossos temperamentos e talentos, mas, no final, é a sua decisão e os seus atos que moldarão o seu caráter e destino.
É preciso destacar um argumento sobre a maioria dos atos. O Maimônides escreve a respeito deste ensinamento que, se uma pessoa pretende doar 100 mil dólares para a caridade, é melhor doar 100 mil vezes do que doar tudo de uma vez só, porque as ações tendem a criar disposições e rasgos permanentes no caráter. Se você realiza determinada ação apenas uma vez, ela não fica bem impressa na sua psique, mas quando você a repete diversas vezes, você se torna uma pessoa caridosa. Tudo está, portanto, de acordo com a maioria dos atos. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!